Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao seu canal, a Escola Online. Na aula de hoje, daremos início aos PETs. Ano 2021, o PET é o Plano de Estudo Tutorado fornecido pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nessa aula, trataremos do volume 1 da semana 1 do terceiro ano do ensino médio, que trata de análise combinatória e probabilidades, um conteúdo bastante desafiador. Mas antes de começarmos as nossas resoluções, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, acompanhe as nossas redes sociais e confira a nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Eu sou Josélio Júnior, professor de matemática. Então vamos lá, pessoal, vamos aí rumo ao infinito com as nossas correções aí. Como esse PET fala de análise combinatória e probabilidades, o primeiro exercício aí trata do princípio fundamental de contagem. Joana e Kelly foram a uma loja adquirir um notebook para cada uma. Cada máquina admite as seguintes opções de configuração. Processador, 3 possibilidades, o i3, o i5 e o i7. A memória RAM, 5 GB ou 16 GB. O disco rígido, de 256 GB, de 512 GB e de 1 TB. E as telas, de 13,3 polegadas e de 15,6 polegadas. Quantas configurações diferentes, distintas, existem para cada máquina? Quantos computadores diferentes Joana e Kelly podem adquirir, comprar? É esse o exercício. Então vamos lá, a gente vai usar aqui o princípio multiplicativo, ok? O princípio multiplicativo, o princípio fundamental de contagem, ok? Tudo bem? Então olha para cá, ó. Joana e Kelly têm que comprar um computador que tenha processador e memória e disco rígido e tela. Esse i indica multiplicação. O ou indica soma. O i indica uma multiplicação. Processador, memória, disco rígido e tela, ok? Quantos processadores estão disponíveis? 3. Quantas memórias estão disponíveis? 2. Quantos discos rígidos estão disponíveis na loja? 3. E telas? 2. Pelo princípio multiplicativo, pelo princípio fundamental de contagem, quantas são as máquinas diferentes que Joana e Kelly podem adquirir? 36. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36 opções. Ok? Tem 36 máquinas possíveis que Joana e Kelly podem adquirir, ok? Então a alternativa procurada aqui é a alternativa D, ok? Joana e Kelly têm 36 opções de computador para adquirirem, ok? Vamos agora para a questão número 2. Então vamos lá, pessoal, atividade número 2. A atividade número 2 ela está relacionada com a atividade que a gente acabou de fazer aí, ok? Atividade número 2. Reconsidere a situação da questão anterior. Joana e Kelly escolheram as suas máquinas.
pagaram-nas e foram para suas casas. Qual é a probabilidade do notebook de Joana ter mais memória, mas um disco rígido menor do que a máquina da Kelly? Aproximadamente. Tudo bem? Então olha para cá, pessoal. Vamos lá, olha para cá. Como que a gente vai fazer isso? Nós vimos no exercício anterior que existem 36 versões diferentes de máquinas, computadores para elas adquirirem. Só que agora eu quero calcular a probabilidade da interseção de dois conjuntos. A probabilidade da interseção de dois conjuntos é a probabilidade de ocorrer A vezes a probabilidade de ocorrer B. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. O que acontece aqui? Eu tenho que calcular a probabilidade da máquina de Joana ter mais memória e a probabilidade da máquina de Kelly ter um disco rígido maior do que o disco rígido de Joana. Então, o que a gente vai fazer? Existem esses cenários. Vou colocar aqui Joana e Kelly. Joana e Kelly. Tudo bem? Joana e Kelly. Aí agora eu vou analisar a memória. A memória. Quantas são as possibilidades de memória? Memória. Memória. Ora, 2 vezes 2 dá 4. Então, Joana pode ter uma memória de 8 GB e Kelly de 8 GB. Joana pode ter uma memória de 8 GB e Kelly de 16 GB. Joana pode ter uma memória de 16 GB e Kelly de 8 GB. E Joana pode ter uma memória de 16 GB e Kelly de 16 GB. Tudo bem? Ou seja, eu tenho 4 possibilidades usando o princípio fundamental da contagem. Ok? Isso analisando a memória. Analisando a memória. Tudo bem? Analisando o disco rígido, eu tenho 9 possibilidades. Por quê? 3 vezes 3. 3 possibilidades para Joana, 3 possibilidades para Kelly. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá, vou colocar aqui, porque aqui vai dar uma quantidade maior. Então, Joana, vermelhinho, e Kelly de azulzinho. E Kelly de azulzinho. Vou ampliar o tamanho aqui, porque está pequeno demais. Então vamos lá, olha para cá. Agora eu vou estar falando do disco rígido. Eu tenho 9 possibilidades, 256 para Joana, 256 para Kelly. 256 para Joana, 512 para Kelly. 256 para Joana, 1 tera para Kelly. Ok? Aí eu tenho 512 para Joana, 256 para Kelly. 512 para Joana, 512 para Kelly. 512 para Joana, 1 tera para Kelly. Ok? Aí eu tenho 1 tera para Joana, 256 para Kelly. 1 tera para Joana, 512 para Kelly. 1 tera para Joana, 1 tera para Kelly. Tudo bem? Deixa eu apagar esse tera aqui. Tudo bem aí? Tudo bem. 1, 1, 1 e 1. Não sei se minha imagem está atrapalhando aí. Tudo bem? Aqui, 3 vezes 3, 9 possibilidades. Tudo bem? 3 vezes 3, 9 possibilidades. Eu tenho 9 possibilidades aqui. E tenho 2 vezes 2, 4 possibilidades aqui. O que eu quero calcular? Eu quero calcular a probabilidade de ocorrer A vezes a probabilidade de ocorrer B.
Aqui é o disco rígido. E aqui é a memória. Aqui, a memória de Joana tem que ser maior. Em quantas possibilidades aqui, a memória de Joana é maior? Em quantas possibilidades aqui, a memória de Joana é maior? Uma em 4. Aqui, ó, a memória de Joana só é maior aqui, quando ela adquiriu o computador com 16 megas, 16 gigas, né? E a Kelly adquiriu um computador de 8 gigas. Então tá lá 1/4. Uma possibilidade em 4. Eu tenho 4 possibilidades. Só é maior a memória da Joana em uma das 4 possibilidades. Beleza, vezes. Aqui o que eu quero calcular? A probabilidade do disco rígido de Kelly ser maior que o disco rígido de Joana. Tenho 9 possibilidades. Quantas elas são maiores? 1, 2, 3. 3 possibilidades. Ou seja, 3 no universo de 9. Eu calculei aqui a probabilidade da memória de Joana ser maior do que a memória de Kelly. Maior. Não pode ser igual. E aqui eu calculei a probabilidade do disco rígido de Kelly ser maior do que o disco rígido de Joana. Tudo bem? A gente continua usando o princípio multiplicativo. O que a gente vai fazer? Simplificando aqui, ó, 3 com 3, aqui dá 1, aqui dá 3. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 3, 12. 1 dozeavos. 1 dozeavos é a probabilidade que aconteça a interseção desses dois eventos. Logo, fazendo a conta, como aqui está em percentual, né? Um aluno mais sagaz, 1 sobre 10 é um pouco, 1 sobre 12 é um pouco menor do que 10. Já sabe que a resposta é B. Efetuando a conta, a gente vai achar aqui igual a 0,083 e é uma dízima, que é aproximadamente 8,3%. É a probabilidade, nesse cenário, do computador de Joana ter mais memória. Entretanto, contudo, todavia, ter um disco rígido menor. Ok, pessoal? Tudo bem aí? Vamos agora para a atividade número 3. Imagine uma situação de contagem de possibilidades sem repetição e que não envolva questão de ordem. A ordem não importa. A análise combinatória denomina isso uma questão de combinação simples. A expressão matemática da combinação simples de n elementos tomados em grupos de k a k é a seguinte: a combinação de n k a k, a combinação de n elementos do universo tomado em grupos de k elementos é n fatorial sobre k fatorial, que multiplica n menos k fatorial. Isso significa, num contexto em que a ordem não importa, em um conjunto de n elementos, o número de escolhas possíveis de grupos de k elementos, sem repetir, por exemplo, se uma criança possui 7 brinquedos diferentes e vai escolher 3 deles para levar para um passeio, o número de possibilidades é a combinação de 7, 3 a 3. Substituindo na fórmula, a combinação de 7 elementos, 7 brinquedos, tomados em grupos de 3 brinquedos, vai gerar 35 grupos, possibilidades diferentes. Considere a seguinte situação. Numa pequena empresa, existe 9 funcionários, Ana, a chefe, e mais 8 subordinados, Bela, Caio, Duda, Helena, Fábio, Gustavo, Heitor
e Iara. Ana precisa formar uma comissão com no mínimo 4 pessoas e no máximo 6 funcionários. Dentre esses 8, ok? Dentre Bela, Caio, Duda, Helena, Fábio, Gustavo, Heitor e Iara. Tudo bem? É claro que se trata de um problema de combinação. Por quê? Se eu escolher Bela, Caio, Duda e Helena, é o mesmo grupo se eu escolher Caio, Helena, Fábio, Duda e Bela. Ok? Logo, a ordem não importa. Ana poderá formar quantas comissões diferentes? Repara o seguinte, pessoal. Aqui trata de comissão. Só que ela pode escolher uma comissão com 4 pessoas, com 5 pessoas e com 6 pessoas. Ok? Esse ou é a soma dessas combinações. Nós vimos lá no exercício 1 que o e é a multiplicação, o ou é a soma. Então, quem que eu tenho que calcular aqui? A combinação de 8 pessoas tomadas em grupos de 4 pessoas. Mais a combinação de 8 pessoas tomadas em grupos de 5. Mais a combinação de 8 pessoas tomadas em grupos de 6 pessoas. Tudo bem? Tudo bem? Aí a gente vai substituir na fórmula aqui a combinação de 8, 4 a 4. De 8 e 4 a 4 dá quanto? É 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Sempre que a gente tiver uma expressão envolvendo fatorial, numerador e denominador, a gente vai fazer a expansão do maior. Quando a gente fizer a expansão do maior, vai aparecer o menor. Então, 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 4 fatorial eu abri, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de um número é o produto daquele número com as suas parcelas, com seus antecessores até chegar no 1. O 4 fatorial com 4 fatorial a gente vai cortar. 4 e 2 dá 8, eu corto com 8. O 3 com 6 eu corto, aqui vai dar 2. 2 vezes 5, 10, vezes 7, 70. Ok? 8, 4 a 4 é 70. Ok? 8, 4 a 4 é 70. Vou apagar tudo e vou fazer agora o 8, 5 a 5. Tudo bem? 8, 5 a 5. Quanto que é o 8, 5 a 5? 8, 5 a 5 é a combinação de 8 elementos tomados em grupos de 5. 8 elementos tomados em grupos de 5 é 8 fatorial sobre 5 fatorial, 8 menos 5, 3 fatorial. Vamos expandir o maior. Isso aqui é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. O 5 fatorial com 5 fatorial a gente vai cortar, eliminar, simplificar, passar o facão. O 3 vezes 2 é 6, eu corto, aqui vai dar quanto? 56. Então, a combinação de 8 elementos, de 8 pessoas, tomados em grupo de 5 pessoas, geram 56 grupos diferentes, possibilidades. Vamos apagar e calcular agora. O 8, 6 a 6. Tudo bem? Tudo bem. Olha para cá. Olha para cá. Combinação de 8, 6 a 6.
Isso aqui é o 8 fatorial, que é o n, sobre o k, 6, sobre 8 menos k, 2. A gente vai sempre fazer a expansão do fatorial maior, vai aparecer os menores. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, sobre 6 fatorial e 2 fatorial. Cortou, cortou. 2 fatorial é 2 vezes 1, 4 vezes 7, 28. 28. Somando essas combinações aí, a gente vai ter o total de conjuntos, de grupos diferentes que eu consigo formar com Bela, Caio, Duda, Helena, Fábio, Gustavo, Heitor e Yara, ok? Podendo ter 4, 5 ou 6 pessoas, ok? Toda vez que aparecer esse conectivo ou aí, é soma. Quando aparecer e, é multiplicação. 70 mais 28, 58. Ó, 70 mais 28, 98. 98 mais 56, 154 comissões. É comissões mesmo? 154 comissões aí, ok? Tudo bem, pessoal? Ok? 154 comissões. A alternativa procurada aí é a alternativa... Qual a alternativa que está procurando aí? Alternativa B. Alternativa B de Brasil, ok? Alternativa B de Brasil. A gente vai marcar aqui, ó, alternativa B de Brasil. Vamos agora para a atividade número 4. Um exemplo de situação em que a ordem é relevante é a composição de uma senha. Suponhamos que Fernanda precisa criar uma senha de 6 caracteres alfanuméricos para seu e-mail e que ela decida usar 3 letras e 3 algarismos, nessa ordem. O pai de Fernanda se chama Marcelo e nasceu em 1963. Para facilitar, ela decide usar letras do nome do pai e os algarismos do ano de nascimento do pai. Porém, ela decide não repetir letra nem algarismo. Não pode repetir nada. O sistema não distingue letras maiúsculas de minúsculas. Mas é claro que a ordem importa, pois MAR 196 é uma senha diferente de RAM 196. Esta situação, a análise combinatória chama de arranjo simples. Nós vimos nos exemplos anteriores aí que quando a ordem não importa, é uma combinação. E quando a ordem importa, é um arranjo. Não há repetição, mas a ordem importa. A expressão é a seguinte: o arranjo de n elementos tomados em grupos de k elementos é n fatorial sobre n menos k fatorial. Fernanda deve escolher, sem repetição, 3 letras de um conjunto de 7 letras de Marcelo e 3 algarismos de um conjunto de 4 algarismos, 1963. Quantas senhas distintas ela pode formar? Então, quantas senhas que Fernanda pode formar com 3 letras do nome do pai, Marcelo, e 3 números do ano em que o pai nasceu, 1963. Ok? A gente sabe que a ordem importa. A senha 196 é diferente da senha 619. Se a ordem importa, a gente está falando de arranjo, ok? Então, olha para cá, pessoal. Vamos lá. Se a ordem importa, a gente está falando de arranjo. Olha para cá, que só não aprende quem não é aluno da escola online. Então, olha para cá, ó. A gente tem aqui, ó. O que nós temos aqui? Nós temos 3 letras e 3 números.
Esse I, esse conectivo I aí, significa multiplicação. Então, olha para cá, ó, vai ser o arranjo de 7 letras tomadas em grupo de 3 elementos, vezes o arranjo de 4 números tomados em grupos de 3 números. Tudo bem? O arranjo de 7, 3 a 3, é o quê? 7 fatorial sobre 4 fatorial, que é 7 menos 3 fatorial. 7 fatorial sobre 4 fatorial, a gente sempre vai expandir o maior. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que dá 7 vezes 6 vezes 5, 7 vezes 6 vezes 5. Eu posso usar até o princípio fundamental de contagem ali. Então, para as letras, das 7 letras da palavra Marcelo, a gente pode pegar 6 vezes 5, 30, 5 vezes 7, 7 sequências diferentes aí, com as letras da palavra Marcelo. E vou calcular agora o arranjo de 4, 3 a 3. O arranjo de 4, 3 a 3 é o número de grupos de senhas com 3 dígitos dentre as 4 possíveis. 1963. Então vai ficar 4 fatorial sobre 1 fatorial. 4 fatorial sobre 1 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 vezes 2. Aqui vai dar 210. Aqui vai dar 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 210, se eu não estiver enganado, a gente vai ter 5.040 possibilidades de senha com essas características. Os 3 primeiros dígitos, letras da palavra Marcelo. Os 3 últimos dígitos, números do ano 1963. Ok? Total, 5.040 possibilidades. Vamos agora para a última atividade. Então vamos lá, pessoal, atividade número 5. E muita calma nessa hora, muita calma com essa questão aqui. Na biologia, um heredograma é uma representação de descendência para fins de certas análises de hereditariedade. Círculos representam mulheres e quadrados representam homens, por exemplo. Suponha que um casal tenha 3 filhos e que cada filho do casal, por sua vez, tenha 2 filhos. Considerando-se apenas o sexo e não a ordem dos descendentes de cada casal, responda às questões a seguir. Quantas possibilidades existem para a prole? Qual a probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres? Então, olha só, pessoal, que esse exercício, o corpo do texto e as perguntas, e a forma como foi formulada as perguntas, é uma relação meio que paradoxal. Cabe 2 análises aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Letra A. Quantas possibilidades existem para a prole? A genética, a biologia, considera como prole os filhos. Ok? A língua portuguesa e o dicionário abre o leque de possibilidades da prole para os descendentes. Então, eu vou fazer das 2 formas aí a letra A. Eu vou considerar a prole sendo os filhos, os 3 filhos, né? E vou considerar a prole desse casal aí, os 9. 3 filhos e 6 netos. Porque cada filho teve 2 filhos, ok? Ó, suponha que um casal tenha 3 filhos
e cada filho do casal, por sua vez, tenha 2 filhos, ok? Considerando apenas o sexo e não a ordem dos descendentes de cada casal, responda as questões a seguir. Então, assim, abre aí para a gente pensar de 2 formas diferentes. Então, olha só, para a gente ter 3 filhos, sem importar com a ordem dos nascimentos, a gente vai ter quantas possibilidades? 3 filhos. A gente tem essas possibilidades aqui, ó. Homem, mulher. 3 homens, 0 mulheres. 2 homens, 1 mulher. 1 homem, 2 mulheres. 0 homem, 3 mulheres. Ok? Se você quiser enxergar isso, homem, 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 mulher, homem, mulher, mulher e mulher, mulher, mulher. Tudo bem? A gente tem 4 possibilidades para a prole. 4, considerando só os filhos. Os filhos. Ok? 4, considerando somente os filhos. Ok? Então, se a gente considerar só os filhos, a gente vai ter 4 possibilidades. Ok? Considerando só os filhos, a gente tem 4 possibilidades. Se a gente considerar a prole sendo os filhos e os netos, abrindo o leque de possibilidades aí da língua portuguesa, do dicionário, que os 3 filhos a gente considera a genética, a biologia, que só considera como prole em genética os filhos. Na biologia, a gente vai ter quantas possibilidades de sexo quanto ao sexo, sem levar em consideração a ordem dos descendentes. Olha que interessante. A gente vai ter homem, mulher. 9 homens, 0 mulheres. 8 homens, 1 mulher. 7 homens, 2 mulheres. 6 homens, 3 mulheres. 5 homens, 4 mulheres. 4 homens, 5 mulheres. 3 homens, 6 mulheres. 2 homens, 7 mulheres. 1 homem, 8 mulheres. 0 homem, 9 mulheres. Quantas possibilidades que a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades. 9 mais 1, que é N mais 1, uma possibilidade. Sempre vai ser assim, nesse padrão aqui. Ok? Então, a gente tem 9 possibilidades, considerando a prole como um todo, filhos e netos. Ok? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui, ó. 9 possibilidades, considerando 10 possibilidades, né? Considerando filhos e netos. 10 possibilidades, considerando filhos e netos. Ok? Beleza. Qual a probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres? Aí que vem a questão. Porque esse I dá a ideia de multiplicação, de probabilidade da interseção de 2 ou mais eventos. É só multiplicar. Em que situação? Os 3 filhos. Qual a probabilidade de tudo ser mulher nos 3 filhos? 1 em 4. Do primeiro casal que tem 2 filhos, a gente tem quantas possibilidades? Ó, um casal que tem 2 filhos tem homem, 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 mulher, mulher, mulher. N mais 1, 2 filhos, 2 mais 1,
3 possibilidades. Não leva em consideração a ordem. Não leva em consideração a ordem. Então, os primeiros 1 em 3 vai ser mulher. Ok? Nos outros 2, 1 em 3. Nos outros 2, 1 em 3. Se a gente levar em consideração esse E, o produto, a probabilidade é o quê? 1 sobre 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36, vezes 3, 108. 1/108 avos. Ok? É a probabilidade de todas as mulheres, de todos os elementos da prole aí, serem mulheres. Ok? Só que o exercício, no corpo do exercício, fala que a ordem não importa. Considerando-se apenas o sexo e não a ordem. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu posso considerar a probabilidade de 1 em 10. Porque eu tenho 10 possibilidades. Eu vou considerar aquela possibilidade de 0 homens e 9 mulheres, que é uma possibilidade em 10. Repare que a forma como foi feita a pergunta é uma relação paradoxal com o corpo do texto. Porque quando a gente faz aqui multiplicando, que eu estou levando em consideração o E, eu estou levando em consideração mudando a ordem. E ele falou que não era para a gente considerar a ordem, considerando-se apenas o sexo e não a ordem dos descendentes. Considerando apenas o sexo e não a ordem dos descendentes, a probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres é 1 em 10. Considerando esse conectivo E aqui, a probabilidade é 1/108 avos. Por quê? Porque dos três filhos, eu tenho 1/4 de probabilidade de tudo ser mulher. Dos 2 filhos, eu tenho 1/3 de probabilidade das duas serem mulheres. Como eu tenho 3 filhos, está aqui os 3 filhos, a probabilidade de todos os filhos e netos serem mulheres é 1/108 avos. Só que no corpo do texto falou que não era para a gente considerar a ordem dos descendentes, e sim o sexo. Quando a gente fala do sexo, a gente tem 10 possibilidades. Quantas possibilidades que todos serão mulheres? 1 em 10. Ok? Então aí fica aberta essa questão aí, ok? Fica aberta essa questão. E a gente tem que consultar aí os professores de biologia e a língua portuguesa para ver o que considera como prole. A letra B, segundo esse enunciado aqui, supondo que um casal tenha 3 filhos e que cada filho do casal, por sua vez, tenha 2 filhos, considerando-se apenas o sexo e não a ordem dos descendentes, é 1/10 é 10% de todas serem mulheres, ok? Tudo bem aí? Não deixe de se inscrever na Escola Online, curtir as nossas páginas nas redes sociais. Agora a gente está no Spotify, com nossos podcasts, Instagram, Facebook, Twitter e o canal no YouTube da Escola Online. Grande abraço aí, José!